Eleições 2024 no Imagem e Credibilidade. Começa agora JBR News. Olá, você que está aí nos acompanhando, que assiste, nos prestigia com a sua presença nessas análises que fazemos sempre para vocês direto de Brasília. Lembrando que estamos num período de chamada paralisia da política do ponto de vista do que acontece em Brasília, capital do Brasil. Porque está na época de recesso, os parlamentares não estão na cidade, o presidente, claro, continua no Palácio do Planalto trabalhando, mas também fazendo muitas viagens com foco no que é o nosso tema desse período, que é justamente a eleição municipal deste ano. Portanto, dando sequência ao que já fizemos, saímos da região sudeste, que foi a primeira região a ser analisada com relação aos números de intenção de voto. Hoje chegamos então na região sul. Lembrando sempre a vocês que nós estamos falando de uma pré-campanha eleitoral, já que os partidos não fizeram suas convenções, alguns já, outros ainda não. Então, os nomes chamados oficiais para concorrerem às eleições só acontecem de fato depois que, obviamente, foram oficializados pelas suas legendas. Até agora estamos falando dos candidatos ou prováveis candidatos que disputarão as eleições, mas, claro, os números praticamente são os mesmos que serão validados após as convenções partidárias. Então, vamos aqui aos números. Já que estamos dando sequência ao que estamos falando, nós vamos começar a região sul pelo estado do Rio Grande do Sul e a capital, claro, Porto Alegre, onde inclusive chama a atenção a disputa, porque Porto Alegre é a única capital do Brasil onde o PT, o partido do presidente Lula, lidera nas intenções de voto. E isso mostra uma mudança grande, não só com relação à política em si, mas em especial com o povo gaúcho e com o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando a vocês que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre teve naquele estado um forte reduto eleitoral. Muitas vezes ele foi não somente bem recebido, como teve do Rio Grande do Sul muitos votos na sua disputa. Agora, neste momento, após em especial a triste e lamentável ocorrência que foram as cheias no Rio Grande do Sul, uma mudança tenha acontecido com relação ao pensamento do eleitor. Talvez seja decorrente do posicionamento do governo federal, do presidente Lula, até a criar uma Secretaria Especial de Reconstrução do Estado e claro, fez várias visitas ao Rio Grande do Sul. Parece que isso, de alguma maneira, está influenciando o pensamento do eleitor, porque a deputada federal Maria do Rosário lidera as intenções de voto na capital do estado. Lembrando que o Rio Grande do Sul é governado por um partido de oposição ao governo federal, que é o PSDB, inclusive candidato, ou pelo menos tentou ser candidato à presidência da República, que é o governador Eduardo Leite, e como dissemos, tem um eleitorado mais fiel ao bolsonarismo. Porém, Maria do Rosário lidera com 29% as intenções de voto, mas a situação lá não é fácil. Porque o atual prefeito, que é Sebastião Melo, que concorre à reeleição, também está disputando. E Sebastião Melo, além de ser o atual prefeito, ele já foi prefeito da capital do Rio Grande do Sul. Então ele também está na disputa muito emparelhado com Maria do Rosário, porque a diferença dos dois é de pouco mais de 1%, ou seja, 2% é a margem de erro da pesquisa. Então, é considerado empate técnico no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer maneira, como ressaltamos, chama atenção uma candidata do PT está na frente, justamente porque o Rio Grande do Sul é considerado um local de maior apoio ao bolsonarismo. E saindo do Rio Grande do Sul, vamos então à capital de Santa Catarina, que é Florianópolis. Mas antes é importante, a pesquisa feita no Rio Grande do Sul, assim como a também feita em Santa Catarina, são do Instituto Futura Inteligência e foram feitas no dia 3 de julho. É a última pesquisa que temos referente ao quadro eleitoral nesta região. Então, voltando para Florianópolis, nós temos os dois candidatos que lideram a disputa pela capital do estado, são o atual prefeito, Topázio Neto, que é do partido PSD. Ele tem 48% das intenções de voto. Seguido pelo deputado estadual Marquito, que é do PSOL. Esse tem 14% das intenções de voto. Aí vocês podem ver que não há empate técnico. Há uma diferença, inclusive, grande, porque são 10 pontos percentuais.
O atual prefeito, que é justamente Topázio Neto e é do PSD, ele leva numa linha mais de oposição ao governo federal. Então ali também acontece um pouco daquela polarização que já dissemos quando falamos da região sudeste do Brasil. E o segundo candidato é justamente o candidato apoiado pela esquerda, ou seja, mais simpático ao presidente Lula, que é justamente o deputado Marquito, que é do PSOL. Portanto, em Florianópolis, a disputa está começando, mas dando a margem de liderança com uma boa margem, inclusive, para o atual prefeito Topázio Neto. E claro, saindo de Santa Catarina, e nesta rodada que estamos fazendo, lembrando sempre a vocês, estamos tratando da pré-eleição, ou seja, dos pré-candidatos, do que ainda não está oficializado, mas provavelmente serão os candidatos que concorrerão às eleições municipais desse ano. E lembrando também a vocês, por que as eleições municipais são tão importantes? Porque elas definem, ou pelo menos, elas projetam o que vai acontecer na próxima eleição geral, que está prevista para 2026, que é aquela eleição que elege não somente o presidente da República e o seu vice-presidente, como também os governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. É a eleição mais importante do Brasil e, claro, o que sair vitorioso desta eleição, seja a direita ou seja a esquerda, projeta ou sinaliza para como será a disputa para 2026. Então, voltando ao nosso olhar para as eleições municipais, como prometemos hoje, chegamos então ao terceiro estado, já que o sul do Brasil é composto pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina e pelo Paraná. Então chegamos ao Paraná, na sua capital, que é Curitiba. E no caso desta pesquisa, também foi feita no mês de julho, mas foi feita no dia 9 e foi feita pelo Paraná Pesquisas. E na capital do Paraná, que é Curitiba, quem lidera a corrida é o vice-prefeito, que é Eduardo Pimentel, do PSD. Eduardo Pimentel, inclusive, é o vice-prefeito de um prefeito muito conhecido daquela região, que é Rafael Greca. Rafael Greca já foi prefeito de Curitiba em outras oportunidades, agora ele lança o seu vice como candidato à prefeitura. Ele é um prefeito, no caso de Rafael Greca, bem avaliado, não somente pela gestão atual, mas por também ter marcado Curitiba em gestões anteriores e, obviamente, o que determina que este candidato que vem da sua gestão lidere hoje a corrida lá, que é justamente Eduardo Pimentel, com 24% das intenções de voto, seguido do deputado federal e também ex-prefeito de Curitiba, que é Luciano Dussi. Luciano Dussi é do PSB, aí já se vê novamente a polarização. O atual prefeito Rafael Greca, ainda que não seja um bolsonarista de raiz, como pode-se dizer, ele tem um flerte, ele vai mais para a corrente da direita. E já o candidato que está em oposição ao seu vice-prefeito, que é Eduardo Pimentel, é o ex-prefeito Luciano Dussi, que é do PSB, que já conta com apoio, claro, do presidente Lula, até porque é do partido do seu vice-presidente, que é Geraldo Alckmin. Então, nessa disputa em Curitiba, Eduardo Pimentel lidera com 24% e Luciano Dussi mas segue com 15% das intenções de voto. E aí nós chegamos ao fechamento deste dia de hoje e desta semana, agradecendo a sua audiência. E lembrando, na próxima semana continuamos com eleições 2024 no Imagem e Credibilidade e levaremos para vocês as regiões Centro-Oeste, a região Nordeste e a região Norte. E aí teremos um fechamento de como está o Brasil nesse início de corrida eleitoral. Agradecendo a sua audiência e lembrando sempre, como o meu parceiro Rodolfo Lago, que está temporariamente ausente, sempre pede, vá lá, dê o seu like, curta o nosso conteúdo, compartilhe, se inscreva no ICTV, conheça o nosso site www.imagemcredibilidade.com. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira.